Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem. Então, ontem gravei um vídeo aqui falando sobre o mercado brasileiro de ações listado lá fora, ativo, a cesta de ativos listado lá fora. Ontem, mercado fechado, ambiente de pós-carnaval e aquela sensação, de que poderíamos ter queda maiores hoje, mas com algum outro ativo ali entregando oportunidade ou para ficar acompanhando aí mais de perto. Então falaremos sobre esses ativos, radar em portos seguros, por exemplo, interessante. Com as novas quedas, Porto Seguros é um ativo que, para mim, está dentro daquele grupo seletivo de empresas que nunca deram prejuízos, empresas de qualidade, etc. Só que a questão é preço, a questão é sinistralidade e a questão também é os concorrentes estarem normalmente em preços melhores, em condições melhores, dividendo mais alto e etc. Então, falaremos sobre isso, mas não temos preconceito aqui com ativo de qualidade, pelo contrário, tá? O preconceito sempre é com ativos que nos fazem perder dinheiro, mas ativos que podem nos fazer ganhar dinheiro, além também de aumentar o nosso viés de sobrevivência no longo prazo, pensando em retorno e também pensando em qualidade, sempre é bem-vindo na composição do longo prazo da carteira, tá? Então, forte saída de capital estrangeiro, um dos fatores que pode fazer preço no curto e médio prazo, faremos sobre isso. Dia de quedas, porém, podemos ter mais, acredito nesse sentido. Goal 4, tá? Segmento aí de mineração e siderurgia, Banco City cortando o preço, acho que isso hoje impactou bastante no preço dos ativos do segmento. Então, o que nós tivemos como comportamento no dia, Porto Seguros, PSSA3 é o código do ativo, queda de mais de 3% durante o dia, chegou a 3,8%, se eu não me engano, 3,5%, tá? Tratando hoje, nós tivemos o desempenho mensal de dezembro e fechamento do ano de 2023 para Porto Seguros, Caixa Seguridade, BB Seguros já aí divulgou resultados do ano de 2023 e também proventos relativo ao ano de 2023, então já foi, então não cabe aqui mais destacar. Mas faremos sobre Caixa Seguridade e também Porto Seguros na reta final do vídeo. Taesa 35,78, o mercado vai pressionando aí no curto prazo, porém nada daquelas quedas que esperamos tanto, tá? Na casa aí dos 33, 34 reais, que é para mim uma sensação gostosa de comprar Taesa, A depender do preço que você paga, porque da dificuldade em conseguir boas oportunidades em precificação em Taesa. Porque a depender do preço que você paga, você consegue um dividendo yield nos próximos anos de mais de 2 dígitos, tá? Em Taesa, é muito resiliente esse sentimento do mercado com a empresa e a empresa com a questão do dividendo, tá? Então é um dos fatores que eles prezam bastante. Logo, você tem essa previsibilidade aí em retorno, tá? E uma menor oscilação desse provento. Todo ano ali é basicamente um reloginho de proventos. Então, é um fator que o investidor também tem que prestar atenção no sentido de precificação. Bradesco, preferenciais, o BDC 4, o mercado continua batendo bastante no papel, nenhuma notícia para reverter essa situação, que por hora ela é positiva para quem gosta de comprar tanto em queda como também, aí no sentido reverso, ou contrário da maré do mercado, Claro, tem que ter aí um cuidado, porque ninguém sabe aonde é um topo de um ativo, muito menos é um fundo. É muito difícil acertar, o fundo e a hora de vender também, é uma certa dificuldade. Falaremos sobre isso também em relação a Goal 4, hoje fechou a 9,78 e também Irani, 9,95, um ativo que, por ser small cap, sofre bastante no médio, curto prazo. Aura Energia 12,88, por mais que ainda tenha Datacom em aberto, o mercado batendo aí no resultado do ano passado praticamente. Eu acho que esse é um dos principais fatores,
Por mais também que ela anunciou aí medidas de crescimento operacional que no final são medidas que vão impactar no resultado, né? Por exemplo, parceria com a Vivo, parceria com agora, né, a Ferbasa e entre outros ativos ainda que tem para entregar de qualidade, mesmo assim o mercado precificando o resultado do ano passado, ou seja, memória curta, né, pensamento de memória curta, faremos sobre isso. Então os gringos já retiraram aí no ano, né, o saldo negativo de 12 bilhões, um quarto daquilo que colocaram no saldo todo de 2023, tá? Aqui poderíamos muito bem falar, é pela questão política, pela questão fiscal, mas não, pessoal, não é só isso, tá? Temos problemas, o Brasil, né, tem os seus problemas à parte, porém, o que nós temos? Treasuries de 10 anos entregando aí, né, uma taxa para eles mais previsível lá fora, e você tem essa alocação de capital lá fora, né? A preferência por alocar o capital lá fora. Claro, ontem eu trouxe aqui a alta da Treasuries de 10 anos em quase 4%, né? Hoje você tem esse certo recuo, mesmo assim a saída de capital é eminente com essa certa previsibilidade também lá fora, né? Aí o celeiro do mundo praticamente seria esse, né, em relação à moeda forte. Claro que essa situação pode reverter ali a partir do meio do ano, com uma menor inflação e cortes na taxa de juros através do Banco Central americano, mas enquanto não acontece, é isso que temos, tá, pessoal? Além disso, Goal, Metalúrgica Gerdau, ou Gerdau também, para quem gosta aí, de chamar pelo nome, né? Goal 4 a 9,79, queda de 0,91 hoje. O que nós tivemos? Banco City, recomendação aí, corte, né, no preço-alvo em GGBR4, logo corte praticamente automático em Goal 4, né? Antes eles acreditavam numa alta maior e cortaram o preço-alvo para R$ 28,00, tá? Em GGBR4. Mesmo assim, é um potencial de valorização de 33%. E aqui, né, através do relatório, a defesa dos dois analistas que seguem aí o segmento, né, de perto, é de que o que você tem? Você tem aí, nas últimas semanas, o governo aumentando, né, a tarifa sobre importação no vergalhão, porém falta ainda aumentar a tarifa sobre os aços planos, que é um dos carros-chefes de Gerdau, né? Ou seja, ainda há medidas para acontecer no curto e médio prazo, para que assim, né, o resultado de Gerdau não seja tão complicado ou tão difícil para 2024. Vamos aguardando, isso não está, bem lembrando, né, que não está no controle do investidor, e enquanto o mercado bate, pode ser aí um dos fatores de oportunidades. Auren Energia, 12,89, hoje queda de 0,62. É bom lembrar, para quem, né, também aí já esqueceu, que o Conselho de Administração aprovou 400 milhões, 0,40 por ação, e no ano passado já tinha aprovado dois grandes dividendos, 1,50 por ação na reta final do ano e 1,50 no meio do ano, tá? Então, a Auren Energia fez aí essa aprovação. Aí você pode falar, mas Felipe, a questão aqui é que ela está utilizando a reserva de lucros para poder aprovar esse dividendo, não teve lucro no ano passado. É uma manobra contábil? É uma manobra contábil. Só que você tem que olhar um outro fator. Você tem mais de 3 bilhões ainda e meio, se eu não me engano, de fluxo de caixa positivo em relação ao ano passado, que sobraria aí uns 3 bilhões. E o controlador, né, o Grupo Votorantim, sofrendo com os outros segmentos de atuação, você tem, né, além também do Fundo Canadense Soberano Previdenciário, que é um dos acionistas e gostam de dividendos, eles vão utilizar de manobra sim, tá? Além disso, o resultado aí negativo, né, em prejuízo, ele é marcado por mais de 1 bi só de impostos, e eu no meu achômetro pessoal, o que eu acredito? Que ainda irão brigar na justiça para diminuir ou ter um ressarcimento desse imposto em um valor menor, tá? Um pagamento de valor menor desse imposto. Além disso,
não é todos os anos que a Auren Energia irá receber mais de 4 bilhões em indenização, ou seja, se, né, tivesse tido lucro total do recebimento da indenização, muitos achariam o resultado excelente, porém deturpado, né, por um fator aí que não irá se repetir, e mesmo assim, não é todo ano que ela irá pagar um bi aí só de impostos sobre uma indenização que recebeu, muito menos continuar pagando em 50 todos os anos, que não seja aí, né, por fatores operacionais. Então, o investidor ele tem que ter essa maturidade para ficar com o ativo no mais longo prazo e se tornar aí, se comportar, né, como um pequeno sócio, tá? Então, esses são fatores que pesam. Logo, tem outro fator sobre, voltando a falar sobre proventos, eu tenho 3 bilhões e meio no caixa, né? E a questão aqui é, eu vou deixar esse dinheiro parado ou, né, eu sou controlador, preciso do valor aqui nas minhas outras empresas para me trabalhar com ele, tá? Ou até mesmo para recomprar mais ações. É um dos fatores, né? O fator de decisão. Muitas vezes você tem ali, né, uma proteção, uma das formas de proteção para evitar que a administração faça escolhas erradas, né, escolhas subjetivas, é pagando esse dividendo. Não tem nenhum grande projeto no momento para abocanhar, não tem um concorrente para comprar com retorno atrativo, paga dividendo. O acionista sabe o que ele vai fazer com o dinheiro. Até porque se o acionista investiu em você, porque ele acredita que você irá gerar riqueza e que, né, gerando riqueza, ele também poderá fazer as suas escolhas individuais. Então, eu acho que eu nesse sentido, né, eu sou do time que defino aí melhor a distribuição de dividendo do que pegar o dinheiro do acionista, o valor que está parado lá no caixa, e sair comprando empresa alavancada, sair comprando negócio que não dará retorno para simplesmente sair em revistas, capas de jornais e etc. Então é melhor o acionista ter a decisão final do que fazer com o dinheiro, principalmente em momentos de queda, principalmente no momento de queda do ativo, né? Então, dando sequência, Caixa Seguridade fechou hoje, né, nos 13,90, ainda não estou fazendo nada em Caixa Seguridade, até termos aí uma certa melhoria nessa precificação. Em relação ao fechamento do ano passado, tivemos crescimento tanto em previdência, né, na ordem aí de mais de 2 dígitos, e também de capitalização. O carro-chefe é seguros, né? Principalmente seguros habitacional, vida, prestamista e residencial, alta no ano, fechamento dos 12 meses, de mais de 7%. Claro, inferior ao mercado, tá? O mercado sem BB Seguros, aliás, sem Caixa Seguros, cresceu 9%, ela cresceu 7%. Mas é bom lembrar que ela é líder, né, desses segmentos, então você tem uma certa dificuldade de crescer em relação à média do mercado. E mesmo assim cresceu, né? Um dos fatores que pesa bastante. Acredito que, por exemplo, a habitacional fez muito peso e ela cresceu, né, 44% nesse segmento. Segmento vida, ela cresceu 14%. Segmento residencial, 24%. São bons números, tá? Bons números pensando no ano. E o principal fator que eu acho que vale a pena acompanhar é o fator de sinistralidade para uma seguradora. Por quê? Não adianta ela crescer, atrair o máximo de clientes, porém, no mesmo ano, né, esses clientes já acionarem o seguro através do sinistro, tá? E hoje, a Caixa Seguridade disparada contra os concorrentes e, né, aí também os outros ativos do Estado em Bolsa, é a que tem o menor indicador de sinistralidade. Ela fechou aqui, né, no acumulado em 22%, bem inferior a 2021 e bem inferior a 2022, tá? Isso é muito positivo, entregando crescimento. Então, claro, né, se você olhar, o carro-chefe é habitacional, residencial e prestamista, mas o que você tem? Você tem, né, uma previsibilidade. E isso, para mim, acho que vale muito a pena o investidor olhar de perto. Olhando para Porto Seguros, nós falaremos sobre isso. O que nós tivemos? Nós tivemos, né, hoje aí um indicador de menor crescimento, por causa da sua atuação no segmento alto, queda de 3,25% em relação a um ano, né? Para mim, preço para entrar, eu sentiria ali mais à vontade na casa dos 23, 22, a depender se BB Seguros não estivesse a um preço interessante, atrativo.
nem Caixa Seguros recuasse no curto e médio prazo, tá? Até porque, como eu já falei lá no início do vídeo, não temos preconceito com ativos de qualidade, tá? A questão aqui é combinar preço, combinar momento, se combinar, né, você coloca para dentro da carteira e não tira mais, tá? Nesse sentido de crescimento, o que nós tivemos? A Porto Seguros conseguiu diminuir a sinistralidade em relação ao ano passado, porém é muito alta ainda, né? Você tem aqui, né, o total do Grupo Porto, uma sinistralidade de 56%. Acabamos de olhar para os dados de Caixa Seguridade na ordem de 20%, né? Mais que o dobro. De 10 clientes de Porto Seguros que vão lá, né, e fizeram, é um exemplo em tese, fizeram seguros, mais de 5, né, ou seja, mais da metade foram lá e acionaram o sinistro. Por quê? Por causa da sua atuação no segmento auto, tá? Ou seja, automotivo. Claro, que você tendo um carro, você sai com ele todos os dias, logo, as chances de acidente, de roubo e etc., né, são maiores do que uma casa. Né? Uma casa, por exemplo, você tem, né, ali alguns fatores de eventos, como localização, alguns fatores climáticos, sei lá, uma queda de energia. Então, isso pesa muito, né? Então, nesse sentido, como vantagem competitiva da Caixa Seguridade. Mas não deixa de ser um ativo para acompanhar de perto, Porto Seguros. Nós tivemos aqui, né, uma queda no prêmio emitido total do grupo, mas vamos acompanhando, quem sabe, né, e o mercado entrega uma boa oportunidade de entrada. Para esse ano é esperado mais de 1,70 por ação em proventos, que daria mais de 6%. Porém, né, tem que acompanhar ainda, na minha avaliação, os resultados que serão divulgados lá no dia 28 de fevereiro, e também, né, o que a administração irá falar na teleconferência dos resultados sobre esses resultados, a perspectiva para o ano e etc. Comparando, claramente, você tem, né, Porto Seguros com números não de uma seguradora, mas aqui você tem que pesar outros dois fatores. BB Seguros tem o Banco do Brasil como marca forte e Caixa Seguros tem o Banco Caixa Econômica, enquanto Porto Seguros é ela por ela, tá? Então é um fator, claro, né? Ela tem produtos ali também na cesta do Itaú, porém não é nada comparado com Caixa Econômica e Banco do Brasil, né? Aqui, voltando no sentido de força dos indicadores de valuation, fundamentalistas em relação a ser uma seguradora com indicadores de empresas de outro segmento de atuação, chama a atenção preço sobre valor de patrimônio de 1,41 vezes, porém, né, ela utiliza o próprio patrimônio, próprias sedes, próprios imóveis para fazer essa venda, pessoal próprio, além também, né, de ativos tangíveis próprios. Então, tudo isso pesa, né? PL de 7 vezes e negocia abaixo do que fatura, tá? E negocia também muito próximo ao valor de patrimônio em relação às outras seguradoras, com um retorno menor sobre esse patrimônio e também um retorno menor sobre o capital investido. Então, são dois pesos aí também que o investidor tem que observar. No mais, pessoal, esse é o vídeo. Eu vou encerrar por aqui para não ficar mais extenso. Não recomendando uma compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre os ativos mencionados, tá? Se você já é inscrito e quer continuar ajudando o canal a crescer, uma das formas também é se tornando membro do canal. Portanto, encerro por aqui. Espero que todos tenham gostado do conteúdo. Fale aí também, né, sobre a questão do som. Se ficou legal, se teve alguma outra falha, que temos muito a melhorar ainda aqui e trazer conteúdo de qualidade. Mais bons apostas a todos vocês e até o próximo.